onde eu encontro a paz. Eu estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar e esperança renascer. E com Deus, com Jesus caminhar. Onde eu encontro a paz, eu estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, esperança renascer. E com Deus, com Jesus caminhar. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me envolve com teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos teus. Me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és amor, és a caridade, a fé. Ó rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me envolve com teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos teus. Me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és amor, és a caridade, a fé. Ó rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe. Sejam todos muito bem-vindos.
Estão todos com suas garrafinhas preparadas para logo mais serem fluidificadas? Se não, ainda dá tempo de pegar. Faz parte do tratamento de hoje. E nós temos uma novidade. A partir de amanhã, dia 23, colocaremos o link da reunião de hoje nos grupos para que vocês possam acessar com mais facilidade. Então, se vocês quiserem ver novamente a palestra, nós editamos essa palestra, fazemos os cortes necessários, e aí a gente publica no YouTube. E nós vamos repassar o link em todos os grupos de vibrações, tá bom? Agora vamos à escala harmonização. Vocês têm o prazer aí de ouvir o Henrique, que canta maravilhosamente bem, né? E a leitura do Evangelho será o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item é a infelicidade real, e a Joana Dark que fará essa leitura, nossa querida Joana Dark. A prece inicial, a nossa super Dircineia. E o palestrante André Luiz, ele é o trabalhador da casa, né? E o tema é a infelicidade real. E aí, será que vamos virar a chavinha para a felicidade real? Vamos ver o que nosso amigo palestrante irá nos esclarecer. Fiquem atentos. Após a música com o Henrique e depois da música, o passe, a fluidificação das águas e a prece final com Haldane. Então, pessoal, aproveitem. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24. Todos falam da infelicidade. Todos já a experimentaram e acreditaram conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes supõem que ela seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha com orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas, chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, a infelicidade para os que não veem de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do que aquele que, a princípio, causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe a consequência. E é assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos na nossa reunião. Amado Mestre Jesus, que possa nos envolver nesse instante com a tua paz e teu amor. Que possamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo teu auxílio para o nosso trabalho na noite de hoje. Que Jesus possa nos amparar e derramar sobre nós suas energias de luz, nos tornando receptivos para o trabalho. Que a nossa fé seja sempre fortalecida e renovada. Que tudo possamos fazermos para estarmos sempre ligados na tua sintonia de paz e de amor. E que todos que de nós se aproximarem sintam a tua presença. Que Jesus possa, com sua luz divina, iluminar sempre nossos caminhos,
Ó Senhor Jesus, te agradecemos a tua presença em nossa vida e te pedimos que fique conosco, sempre nos intuindo, protegendo e iluminando. Que assim seja. Agora é o nosso amigo palestrante André Luiz. Vamos lá, né, minha amiga? É com você. Nossa, que a paz do Cristo esteja conosco sempre. Muito bom te ver, Elisete, muito bom ver os amigos aqui. Hoje a nossa fala vai muito em sentido... foi lida a passagem de Delfina de Girardin, né, em Paris, 1861, a qual a gente fala sobre o momento a qual nós estamos passando. Bom, falando um pouquinho de felicidade, da questão da felicidade real, é importante, e eu sempre, nas minhas falas, eu sempre trago sempre um passo atrás para que a gente possa chegar e entender o momento, entender o porquê dos nossos estudos e por que a gente está trazendo, né, esse estudo da noite de hoje. Lá no livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, e nós vamos falar muito sobre esse livro nesse primeiro momento, ela diz que o valor do ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida possui um conhecimento limitado, o que o impede de compreender profundamente os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Quando Cristo, o próprio Cristo disse que tenho muito mais a vos dizer, mas vós não estáis preparados, quando Cristo nos disse para os apóstolos que eles poderiam fazer a mesma coisa que ele faria, mas não o podiam fazer por causa da sua fé. Joana de Ângeles nos diz, então, que nós, enquanto seres reencarnados, a gente possui um conhecimento limitado, o que vai nos impedir de fazer essa compreensão. Mas vamos entender o porquê que Joana de Ângeles nos fala isso. Vamos trazer, primeiro, uma definição de uma palavra que eu, particularmente, em todo o meu crescimento, né, minha mãe sempre colocava que a gente não dissesse essa palavra, porque ela dizia que quando a gente fala muito essa palavra, acaba atraindo, né, que é a palavra desgraça. E aí eu trago uma definição aqui de qual que é a acepção dessa palavra, que é um acontecimento lamentável, um infortúnio, uma infelicidade ou uma calamidade. Então, ninguém atravessa os caminhos humanos isentos do sofrimento. A gente não passa por esse mundo isento de sofrimento. Não, eu vim aqui e vou passar ileso de todo sofrimento, porque nós, enquanto exilados de capela, colocados nesse mundo de provas e expiações, o que é importante para que a gente possa crescer é que a gente entenda que esse sofrimento nos faz crescer. O difícil é eu entender isso depois ou no momento que eu estou sofrendo. Então, por estar nesse planeta de provas e expiações, isso vai me passar o momento de que eu possa entender com o sofrimento e eu possa, então, crescer. E aí Joana de Ângeles traz um pouquinho desses sofrimentos, né? Angústia, vazio existencial. De repente, são acontecimentos e são passagens que nós estamos vivendo e nós estamos passando. Enfermidades degenerativas, fome, abandono, injustiças sociais, conflitos e dores morais, doenças e calamidades, guerras, separações, o desencarne de pessoas muito queridas, distúrbios de conduta, transtornos psiquiátricos, todo esse contexto nos faz refletir de que existem aflições. E é importante que a gente entenda que existem dois momentos, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que existem dois momentos para que eu possa entender essas aflições a qual nós estamos passando. O Evangelho nos traz as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, quando eu falo que no mundo tereis aflições, está lá em João capítulo 16, do versículo 33, o Cristo também nos consola dizendo que se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um consolador. O que é esse consolador, então, que o Cristo lá em João nos traz? Ele nos fala que o Espiritismo é esse consolador. E nesse momento, sem dúvida, que Jesus prometeu. Esse é o consolador, então, que sem dúvida,
que Jesus prometeu. E se a gente for fazer um retrospecto histórico, nós vamos ver que que o primeiro veio por Moisés, o segundo veio pelo próprio Jesus, e o terceiro veio sem uma personificação. E o Espiritismo, então, como sendo esse consolador que Jesus prometeu, veio para enxugar as lágrimas, mas, sobretudo, erradicar a causa das lágrimas, orientando as pessoas. Olha só que interessante. Orientando as pessoas de modo que evite comprometimentos negativos. Nem só de fatos negativos a gente sobrevive, nem só de fatos infortúnios nós estamos aqui para poder passar. Mas o que é importante observar nesse momento é qual que é a causa desses nossos infortúnios. Por que um sofre mais do que os outros diante de um mesmo acontecimento lamentável? E nós, espíritas, como que nós devemos interpretar os acontecimentos que são considerados essas desgraças? E o que podemos fazer para manter essa confiança, a esperança e a fé, o ânimo diante do sofrimento? Porque às vezes, não, André, mas na grande maioria das vezes eu estou passando por dificuldades, e como é que eu vou entender e ter fé e ter esperança, sendo que a minha vida está uma tragédia, a minha vida é só uma catástrofe? Mas existe, então, algum benefício dentro dessas calamidades? E qual que é essa chamada desgraça real? E como que a gente vai evitar? Tá? Vamos tentar, nesses momentos que nós tivemos aqui, responder algumas dessas perguntas aqui. Vamos voltar um pouquinho lá e tentar entender a causa dessas aflições para que a gente possa traçar um paralelo aqui, né? Traçar uma linha do tempo aqui e a gente possa compreender e chegar até o final a gente podendo entender essa chamada infelicidade real. Essas causas das aflições, elas existem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo que nós lemos agora, que nós estamos estudando, só que no item 4, que ele fala que existem duas espécies de aflições. Né? De duas espécies são as vicissitudes da vida. E elas promanam de duas fontes bem diferentes. Uma delas tem a causa na vida presente. E outras fora dessa vida. Que, então, é o que a gente chama de causas atuais das aflições. Essas causas atuais das aflições, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, as causas das aflições, elas são causadas por nós mesmos. E elas estão relacionadas a todos aqueles momentos a qual nós estamos passando atualmente. Não adianta a gente transferir isso para uma outra pessoa. Então, essas causas atuais das aflições, elas são a imprevidência, o orgulho, a ambição, falta de ordem, de perseverança, uniões desgraçadas, porque resultarão de um cálculo de interesse e nos quais o coração não tomou parte alguma, doenças e enfermidades decorrentes dos nossos excessos de todo gênero. Então não adianta falar, se eu estou enveredando para o lado da bebida, se eu estou enveredando para o lado do fumo, uma hora eu vou sofrer as consequências. Mas ler do engano, achar que essas consequências elas serão postergadas para uma outra vida. Porque na grande maioria das vezes, a gente compreende e a gente tem a tendência de entender e levar em consideração de que, não, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, que eu vou ter outra vida. Na outra vida, então, eu recupero, entre aspas, tudo isso que eu estou vivendo de mal aqui. E, na verdade, é um engano. Se a gente for pensar no que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, isso será pago aqui, né? Entre aspas, o pago aqui. O sofrimento será feito aqui. Outra causa atuais das aflições, pais infelizes com seus filhos, porque não se combatem desde o princípio as más tendências. Reconhece o verdadeiro espírita pela capacidade que tem em reverter as más tendências. As tendências, elas estão aí, elas são inerentes a nós. O que nos cabe como pais é ensinar e dar um norte para que essas crianças, para que esses jovens possam seguir o caminho de retidão. Porque aí sim, quando colocados à prova, quando colocados à frente de algo que seja desvirtuador disso, ele consiga compreender, opa, isso é o errado. E não mais importante do que isso, é a gente compreender de que todo esse processo, tá, que são chamadas de causas primárias, ou mais, se há males dessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, que ele é completamente estranho e que parece atingido por uma fatalidade. As causas atuais das aflições são causadas por nós. Pensa comigo.
Se eu pego meu carro e vou para um determinado local, e aí eu resolvo ultrapassar a velocidade daquela via, a via de 40 por hora, eu resolvo trafegar a 80, 100 por hora. E aí, de repente, eu não paro num cruzamento, e aí colido com outro carro. Mas por que eu vou pensar se isso é uma causa anterior? Não, estava escrito. Estava escrito. Isso é do destino. Ele precisava passar por isso. Não, eu fui causador disso agora. Não tem uma causa anterior das aflições. Nós vamos estudar as causas anteriores das aflições, mas isso não tem uma causa anterior. Eu peguei meu carro de sã consciência no momento, no tempo, espaço que eu estou agora, peguei o meu carro e resolvi transgredir as leis naquele momento. E a consequência disso foi a colisão e o acidente que eu acabei sofrendo. Então, não tem uma causa anterior dessa aflição. Então, a gente pode nominar aqui umas outras causas, por exemplo, que a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, igual o exemplo que eu dei agora, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções. Então, a gente, fortunas, né, toda vez que você mexe com dinheiro, traz algumas complicações para alguns lares, a gente tem uma dificuldade enorme com lidar com essa questão do dinheiro. Flagelos naturais, como é que eu vou prever uma catástrofe? Então, eu vou sair daqui, vou para os Estados Unidos e de repente passa um tornado. Nós vivemos isso agora em Porto Alegre. Como é que você sai daqui? Você vai entender, você vai conseguir compreender que lá em Porto Alegre vai passar um ciclone extratropical, porque a gente cresceu sabendo que no nosso país não tem esses fenômenos naturais. Enfermidades de nascença, essas enfermidades de nascença, que às vezes são distúrbios ali do DNA, enfim, né? Crianças que morrem em tenra idade de uma vida, né, sem conhecer os seus sofrimentos. Ou seja, são causas que a gente compreende que são causas atuais dessas aflições. Mas, pois bem, André, se eu entendo que essas são causas atuais, o que a gente poderia compreender como as causas anteriores dessas aflições? Tá? Então, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, presta atenção, olha que é importante, o que o Evangelho nos traz. Todo efeito tem uma causa. Esse mal não o fizemos na presente vida. Temo-lo, hemos feito em outra vida. Agora nós estamos trabalhando com aquele mal, com aquelas dificuldades que eu vivi em outra vida, e agora estou trazendo ela para essa minha vida atual. Olha só. Então, são provas impostas por Deus, o que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Vamos dar um exemplo que acontece muito com os nossos irmãos suicidas. Os nossos irmãos suicidas, é dado uma nova oportunidade para que esses irmãos possam vir, possam ter uma nova oportunidade, uma nova chance, e aí, ao encarnar, eles, de fato, novamente cometem o suicídio. Aquele espírito que, numa vida passada, né, numa vida pregressa, ele foi completamente voltado para a bebida, né? O alcoolismo foi o lema da vida dessa pessoa numa vida passada. Aí ele não entende por que agora tudo aquilo que ficou armazenado, que ficou guardado dessa vida pregressa, explode, estoura, aparece, se apresenta para ele agora nesse momento. Então, são provas impostas por Deus, o que vós mesmos escolhestes como espírito. Então, eu, numa vida passada, tive uma vida toda desregrada, pedi uma nova oportunidade para que nessa vida eu pudesse vir longe dos vícios. Só que nos foi dada uma nova oportunidade. Mas espera aí, André, como é que eu vou entender então que na vida passada eu escolhi trazer? Não, você não vai saber, porque foi te dado o véu do esquecimento. É uma nova oportunidade, para que você possa ser colocado de novo à frente daquele vício, por exemplo, e em cima daquele vício você possa sucumbir ou não. Olha que interessante, e olha que importante essa oportunidade que nos é dada. Tá? Seguindo aqui, existe o esquecimento do passado, porque se eu soubesse que eu pedi numa vida passada, para que eu viesse então agora, numa nova oportunidade, é importante que eu esqueça aquilo. Se Deus julgou conveniente lançar o véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, nesse momento a qual você está passando, a qual te foi dado uma nova oportunidade, porque você pediu essa nova oportunidade, e dentro dessa nova oportunidade, de novo você foi colocado à frente daquele vício, e você, então, conseguiu ser forte. E aí sim, nesse momento, é onde entra essa questão do véu do esquecimento, porque senão seria fácil, né? A gente chegasse
Imagina se a gente encarnasse e quando a gente chegasse aqui, eu tenho aqui um livro, olha, André, esse aqui é o livro da sua vida, do que você planejou, do que você colocou no seu planejamento reencarnatório. Aí você chega lá e fala assim, olha, aqui com 40 anos, eu vou, vai acontecer isso comigo. Abri o livro, não, peraí, se acontecer isso comigo, não vou acontecer de novo. Não, então pego o livro e vou acompanhar pelo livro. Seria fácil, né, se a gente tivesse tudo isso, mas não, né? Se Deus julgou, então, que é conveniente lançar esse véu do esquecimento, é porque, de fato, existe uma utilidade, uma importância dentro desse contexto aí para nós. Por quê? Porque o homem, pela ação rigorosa de uma justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Mas atenção, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Como assim, André? A gente tem que entender que nem tudo eu estou aqui hoje. Então quer dizer, André, que o meu sofrimento, as minhas dificuldades financeiras, as minhas dificuldades com o meu cônjuge, as minhas dificuldades com o meu filho, foi porque numa vida passada, então, eu fiz um mal para ele e agora eu tenho que resignar. Não, nem tudo, tá? Nem tudo. Vamos entender que existe uma causa atual das aflições e vamos entender que a dificuldade que de repente eu tenho com aquela pessoa, a dificuldade que eu tenho com aquele dinheiro, seja um processo atual e não um processo anterior. Porque senão a gente fica pensando que, nós espíritos, a gente tem a dificuldade de achar assim, que tudo para nós denota ou de um obsessor, ou porque eu tenho que pagar de uma vida passada, ou então é porque você tem que resignar e você tem que ser forte. Não. Eu preciso compreender o processo a qual eu estou passando. E ao compreender esse processo, eu entendo que nem todo sofrimento denota de uma existência ou de uma falta de uma vida passada. Porque senão seria fácil. Ou não, né? A gente tem que entender que muitas das vezes também essas dificuldades, por exemplo, a dificuldade financeira, por exemplo, às vezes nos é colocada para que a gente possa entender e entender isso aí como uma prova. Olha o tanto que é importante. Entender isso como uma prova. Vamos colocar aqui o dinheiro aqui, uma quantidade abastada, ou vamos tirar o dinheiro desse espírito para que ele possa compreender o processo a qual ele está passando nesse momento. Isso também, a gente também tem que entender a importância. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, no item 19, ele fala desse auxílio do alto. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males, só um é infalível, a fé e o apelo ao céu. Nós somos muito incrédulos, né? Porque quando nós somos colocados à prova de uma dificuldade, a primeira dificuldade que a gente tem, a primeira fala que nos vem à cabeça, é a gente fala assim, nossa, mas por que Deus fez isso comigo? Aquela pessoa é muito pior do que eu, e por que ela não sofre, eu sofro? 2 filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, por que um é bom, o outro é mau? Por que a gente tem, e nem tudo é fruto dessa obsessão, como eu disse. Nem tudo é fruto dessa obsessão. Então é preciso que eu tenha fé, tá? Isso é mais importante. E que eu faça esse apelo, eu possa fazer esse apelo aos céus, né? Então esse auxílio ao alto, lá no livro Consolador, Emmanuel nos diz que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que acende para o caminho tenebroso. Então, como é que eu vou buscar aqui, então, essa fé e esse apelo ao céu? Prece, oração. Só que aquela oração, não de pedido, mas aquela oração de entender o momento a qual eu estou passando. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina a resignação. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus coloca que bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, no item 12, ele nos diz que deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram construir, suportadas pacientemente. Vós vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Olha que interessante, olha que importante. Resignação. Fé e resignação. Essa resignação, nem sempre a gente cultiva ela com uma facilidade, né? Nem sempre a gente faz uma resignação, a gente resigna da maneira fácil, de uma maneira fácil. A gente tem a tendência de complicar aquilo que é simples. Mas eu também não preciso
compreender de que tudo aquilo ali é o mal que eu fiz para uma outra pessoa numa vida passada. Né? E a situação fica difícil, então, porque é apenas um ponto muito pequeno no infinito dessa nossa vida. Não somos vítima dessa vida que nós estamos passando, estamos diante das consequências e desses males que fizemos, analisando sobre o viés das causas anteriores às aflições, e nos encontramos em processo de reeducação. Reeducação. Tendo a oportunidade de acertar todos os débitos para com a vida. E aí onde entra, então, essa infelicidade. A verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes supõem. Essa verdadeira infelicidade, no próprio item 24, nos diz o seguinte, que diz-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa a viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Olha que interessante. Essa passagem de Delfina, ela nos traz muito essa questão dos infortúnios, né, das aflições atuais, da gente entender que isso é uma infelicidade real. E, na verdade, não é. Porque, frequentemente, por exemplo, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perdição. Olha só o que acontece. A morte prematura vamos colocar assim, entre aspas, um livramento que Deus vai conceder àquele que vai, e de repente, se ele ficar aqui, ele vai sucumbir. Ele vai ser colocado à prova, e quando colocado à prova, ele vai, então, sucumbir. Então, Deus, então, muda esse viés. Olha que interessante. Deus, na sua infinita bondade, retira ele dessas misérias e dessas seduções para que ele possa, então, se recolher e depois repensar. Assim como acontece também com o que a gente chama de desgraças econômicas, que representam um convite a outro tipo de experiência. Após essa abastança, né, essa fortuna, as grandes riquezas, pela qual aprende-se a valorizar tudo quanto está ao alcance das mãos e do coração. Presta atenção e vamos fazer uma avaliação de todo momento da nossa vida. Tivemos momentos de altos e baixos, principalmente na área financeira. O que nos basta e o que nos traz conforto é saber de que nós precisamos do simples, nós precisamos do pouco. Nós é que às vezes complicamos querendo mais. Nós somos seres egoístas, eu quero cada vez mais. E na verdade, a gente tem que entender que de repente uma tragédia econômica, vamos colocar assim, que é como é colocado aqui por Joana de Anjos, lá no livro Diretrizes para o Êxito, que representa um convite a esse outro tipo de experiência, tá? Para a gente poder aprender e valorizar. No momento que eu tinha muito, e agora que eu tenho pouco, e nesse pouco eu valorizar aquele muito que eu já tive algum dia. E ela ainda complementa mais ainda lá no livro Diretrizes para o Êxito, dizendo que as aflições decorrentes das enfermidades, de solidão, de traições e de desprezos, se bem consideradas, convertem-se em bênçãos de irrecusável poder no processo de espiritualização do ser. Olha tanto que Joana de Anjos é magnífica nisso, que ela nos faz entender que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas aflições, elas se convertem em bênçãos de irrecusável processo de entendimento, de melhoria do meu espírito. Se coloca agora no momento a qual você está, de todas as suas dificuldades, de todas as suas aflições. Compreenda o momento. Entenda o processo a qual você está passando. Para que aí sim você consiga, através desse momento, compreender que isso é uma melhoria para o meu espírito. Nem sempre é fácil. Confesso, nem sempre é fácil. Mas é importante. Eu entender que nesse processo eu consigo crescer. Mas e quando a gente fala das calamidades naturais? Estando em um mundo organizado conforme as leis da matéria, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura, fenômenos destrutivos na forma, sempre com a finalidade de promoção do espírito encarnado. Então, nós estamos vivendo em constante mudança, inclusive alterações na própria Terra. Tá? Então, sem nenhuma apologia ao sofrimento, é incontestável o benefício de que ele se reveste no processo da evolução da criatura humana. Então, é importante para que eu traga
o meu processo de evolução humana para dentro dessa questão das aflições, do compreender as minhas aflições. Então, o sofrimento é um mal que se faz bem, porque tem sido ele que vem arrastando pelo caminho da ascensão intelecto-moral. Ele nos convida à reflexão. Olha o tanto que é importante. Joana de Ângeles nos traz essa reflexão, que o sofrimento nos convida à reflexão, à análise dos objetivos reais dessa viagem corporal quando nós estamos passando. Que dobra a cerviz, né, que é a nuca, dos soberbos, anulando-lhes toda a prepotência e fereza. Olha que importante. Né? E ainda sobre a questão do sofrimento e o mal, eu trago uma passagem do livro Ação e Reação, onde André Luiz nos diz que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento dos meus débitos, é que poderei empreender a recompensa da minha paz. Olha tanto que André Luiz é sábio nisso. Através da recuperação do respeito a mim mesmo, e no pagamento dos meus débitos, porque só você, no seu íntimo, sabe as dificuldades e aquilo que você traz de dificuldades para a sua vida atual. Né? E ainda, Joana de Ângeles nos diz que uma atitude lúcida deve oferecer ao indivíduo o sentimento de gratidão pela ocorrência do sofrimento. Olha que interessante. Uma atitude lúcida deve oferecer ao indivíduo o sentimento de gratidão pela ocorrência do sofrimento, chegando até mesmo a amá-lo, em razão dos benefícios que proporciona. Já parafraseando Carlos Drummond de Andrade, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Fala isso para uma mãe que acabou de perder um filho. Fala isso para um filho que acabou de se separar do seu pai, da sua mãe, que teve uma dificuldade da perda. Essa dificuldade acho que é que mais nos machuca. Né? Diz para ele que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não estou dizendo para que você possa abandonar o processo a qual você está passando. Né? Mas é importante a gente observar o porquê daquilo. Né? Então, qual que é essa desgraça real? Infortúnios, desgraças, aflições reais são aquelas que se propiciam ao próximo quando as criaturas constroem a sua felicidade sobre os escombros daquela que pertencia aos outros. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. E aí eu encerro trazendo uma frase de Jesus que muito nos conforta e nos acalenta nesse entendimento dessa infelicidade, desses momentos que nem sempre é de pura tragédia, nem sempre é essas dificuldades, porque Joana de Ângeles fala, ó, os infortúnios, as aflições, são aquelas que se propiciam ao próximo quando as criaturas constroem a sua felicidade sobre os escombros daquela que pertencia aos outros. E Jesus nos diz o seguinte, vinde a mim, vós que estáis cansados e feridos, que eu vos aliviarei. Você está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Quantos de nós procuramos Jesus cansado e ferido para que ele possa nos aliviar? Na grande maioria das vezes, a gente coloca em xeque, a gente coloca à prova, de fato, se existe essa presença, mesmo a confortadora, a qual a gente muito fala, a qual a gente muito apresenta. Então, em todos os seus momentos de aflição, como Joana de Ângeles diz, como André Luiz diz, coloca-te à frente de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e feridos, que eu vos aliviarei. Muito obrigado, que todos tenham o conforto e a paz do Cristo nos seus corações. Bastante reflexivo, hein, o tema. Do caos à bonança. Bonança é Jesus, né? Exatamente. E independente até de religião, você tendo Cristo, né, e os ensinamentos que ele nos passa sempre, a gente vai longe, né? E as dores são mais sustentáveis. Primeiro, obrigada, André. Eu que agradeço sempre o convite. Sempre estará aqui, certeza. Tenho certeza que o Henrique preparou a música para fechar com chave de ouro a palestra, hein? Vamos lá? Que palestra, né? Obrigado, André. Agradecer também a Deus, né, pela oportunidade de estarmos todos nós aqui. E com certeza muitos dos irmãos estão aqui hoje em busca disso que Jesus prometeu, que foi consolar os aflitos.
E o André lembrou no finalzinho aí que Joana de Anzi fala e que o apóstolo Paulo também falava, tudo é graça, por mais difícil que esteja, né? Então eu peço aos irmãos para fechar os olhos, que a gente possa buscar agora a imagem de Jesus, a imagem de Deus, nosso Pai, porque Ele não dorme. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Convido a todos a sentar numa posição confortável, ainda embalados por essa melodia maravilhosa. Imaginemos o nosso mentor espiritual na nossa frente, manipulando as energias que foram disponibilizadas para cada um de nós. Nosso mentor direciona suas mãos em nosso coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, nos proporcionando um bem-estar imaginável. Equilibrando assim os nossos chakras, nos proporcionando um conforto e um agradecimento por este momento. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos que precisamos para este momento. Oremos, irmãos. Senhor, dai-me a tua mão, dai-me tua luz, que a tristeza nunca tome posse do meu coração. Que eu saiba sempre, diante de todas as dificuldades da vida, conservar a alegria. Que os meus desejos estejam sempre diante de ti, e que tua luz penetre a minha mente, iluminando-a pelos teus caminhos. Que os meus olhos possam sempre enxergar tudo o que é de teu agrado. Que os meus familiares e amigos e companheiros
Sejam fiéis a ti sem desanimar. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Que assim seja, irmãos.